Olá, vamos dar início ao grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos à nossa prece. Querido amigo, amado Senhor, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos, que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Meu nome é Sandra Naira, para aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. E a nossa casa já está com os trabalhos doutrinários acontecendo de forma presencial e também aconteceu já o retorno e já estamos com o nosso grupo de estudo também fazendo os nossos estudos às quartas-feiras às 19 horas na nossa instituição. Embora permaneçamos ainda com esse formato aqui para aqueles que não podem ir até a nossa casa, mas o grupo, o GEOB, já está se reunindo também presencialmente. Então, aqueles que quiserem estar conosco e conhecer a nossa casa, segunda-feira, sempre das 19h30 às 20h30 e quarta-feira das 19 às 20 horas, ok? Mas vamos dar prosseguimento. Nós estamos estudando no momento o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita ou dos Espíritos. Estamos no capítulo 2º do livro 2º, que é Encarnação dos Espíritos. Já vimos o item objetivo da encarnação, que é o item 1 do capítulo 2º, e no momento estamos no item 2 da alma. Até a semana anterior, nós alcançamos a pergunta número 140A. O Livro dos Espíritos foi sistematizado por Kardec, utilizando o método de perguntas e respostas. Perguntas que ele fez aos espíritos, as respostas que os espíritos deram e algumas respostas, comentários do próprio Kardec. Semana passada chegamos na 140A e hoje vamos dar prosseguimento com a pergunta número 141 do item da alma, para entendermos um pouquinho melhor sobre isso. A pergunta 141 que Kardec fez aos espíritos: há qualquer coisa de certo na acepção daqueles que pensam que a alma é exterior e envolve o corpo? Há qualquer coisa de certo na acepção daqueles que pensam que a alma é exterior e envolve o corpo? Pergunta de Kardec. Lembrando que a leitura que eu faço aqui para vocês é da tradução de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e vocês acompanham aí de casa com a tradução que vocês tiverem. Resposta dos espíritos a Kardec. A alma não está encerrada no corpo como pássaro numa gaiola. Ela irradia e manifesta-se no exterior como a luz através de um globo de vidro ou como o som em derredor de um centro sonoro. É assim que podemos dizer que ela é exterior, mas não devendo concluir com isso que é o envoltório do corpo. A alma tem 2 envoltórios. O primeiro, sutil e leve, denominado perispírito. O outro, mais denso, material e pesado, é o corpo. A alma é o centro desses envoltórios, com uma amêndoa na casca. Resposta 2,
espíritos. Essa pergunta não tem comentário de Kardec. A resposta que foi dada para os espíritos, mas opa, muito interessante, que nós já vimos aqui no início do nosso estudo, quando falamos da alma. Deixa eu ver aqui qual foi a pergunta, para dizer para vocês. Logo a pergunta número 134, que é a primeira do item da alma. Quando Kardec pergunta o que é a alma, os espíritos dizem um espírito encarnado. Então, a gente, quando estiver falando alma, a gente vai estar se remetendo aqui a um espírito que está encarnado, que possui um corpo físico. Aí voltamos à pergunta 141, que Kardec pergunta: tem ideias que dizem que a alma é o exterior, e envolve o corpo. É uma ideia. Tem pessoas, tem teorias, tem ideias que veem a alma como algo exterior que envolve o corpo. Aí, resposta dos espíritos: a alma não está encerrada no corpo como um pássaro numa gaiola. Então, ela não apenas cobre o corpo e nem está presa nele como um pássaro que está dentro de uma gaiola. Ela se irradia e se manifesta no exterior. E aí ele dá um exemplo. Um globo de vidro. Se a gente colocar uma luz e colocar um globo, a luz não fica presa ali no globo. Ela atravessa e irradia. Então ele diz: a alma é assim. Ela não está presa no corpo. Ela se irradia. Também dá outro exemplo, como o som ao derredor de um centro sonoro. O som não fica preso na caixinha ou no objeto que está irradiando o som. Ele está ali, mas ele sai e se irradia. Então, ou a alma não está presa no corpo físico. Continuando, os espíritos vão dizer: é assim que podemos dizer que ela é exterior, porque ela não está presa, nem envolvendo, nem dentro. Mas com isso não devemos concluir que ela é um envoltório do corpo. Então a alma não é só o que envolve o corpo. Muito pelo contrário, os espíritos vão dizer: a alma tem dois envoltórios. O primeiro, que é sutil e leve, que nós já vimos anteriormente, que se chama perispírito. Vamos ver qual foi a pergunta em que os espíritos falam sobre isso. Deixa eu ver aqui. Aqui, pergunta número 135A. O segundo elemento, a alma ou espírito, seu corpo é habitação. O princípio intermediário ou perispírito é a substância semimaterial que serve de primeiro envoltório do espírito e que une a alma ao corpo. Pergunta 135A. Então, voltando a 141, a alma tem dois envoltórios. O primeiro deles não é o corpo físico, é o perispírito, que é sutil e leve. Perispírito. O outro, mais denso, material e pesado, é o corpo. Então, a alma tem esses envoltórios, como uma amêndoa na casca. Então, a alma não é exterior e envolve o corpo. O perispírito e o corpo físico envolvem a alma. Então,
quando os espíritos estão respondendo aqui, esse sentido de alma é falando do espírito. O espírito é o centro que tem como primeiro envoltório que envolve o perispírito e como segundo envoltório o corpo físico enquanto está encarnado. Então, aí alma, espírito encarnado. Desencarnou, perde esse envoltório, que é o corpo físico, fica com o primeiro envoltório. Perdeu o segundo, que é o corpo, desencarnou. Morreu o personagem. Esse corpo sai, esse envoltório sai, fica o perispírito. Mas o centro que dirige tudo isso, de onde irradia e que não está preso nem pelo primeiro envoltório, que é o perispírito, o espírito, a alma, não está preso, está envolvido para que possa se representar, para que possa ser visto, para que haja comunicação. Então, existe esse primeiro envoltório que envolve, mas que não prende, não é como um pássaro na gaiola, porque irradia, se expande, atravessa o perispírito. Tem um outro quando está encarnado, que é o corpo físico. Então, a alma é a essência, o centro desses envoltórios, dessas roupas. A primeira roupa, o perispírito, a segunda roupa, o corpo físico. Roupa, envoltório. Então, o que é exterior e que envolve o corpo não é a alma. A alma está no centro, não está presa, se irradia e ela é que tem esses envoltórios e não ela é que envolve o corpo e o perispírito. Então, voltando à pergunta de Kardec, há qualquer coisa de certo na acepção, na ideia daqueles que pensam que a alma é algo exterior e que envolve o corpo? Kardec está perguntando, tem alguma lógica isso? Tem alguma coisa de certo nessa ideia, nessa afirmação? Os espíritos respondem, a alma não está encerrada no corpo como um pássaro numa gaiola. Ela se irradia e manifesta-se no exterior, como uma luz através de um globo de vidro ou como o som ao redor de um centro sonoro. É assim que podemos dizer que ela é exterior, ok? Ela é exterior ao corpo, mas com isso não se deve concluir, não se deve pensar que ela é o envoltório do corpo. Então, ela não é a roupa do corpo, a alma. A alma, ela tem dois envoltórios, ou duas roupas, ou duas coisas que a envolve. A primeira, que é sutil e leve, é o perispírito. Então, a primeira roupa da alma do espírito, para que ele possa se manifestar e atuar, independente da dimensão que esteja, seja na dimensão espiritual, seja na dimensão material, é necessário esse envoltório, essa roupa, aquilo que envolve para que a alma, o espírito se manifeste. A primeira é o perispírito, que é sutil e leve, e o outro, mais denso, material e pesado, que é o corpo, que é utilizado quando está encarnado, ou quando está na dimensão material. Então, na dimensão material, quando o espírito atua, precisa de dois envoltórios, o corpo físico e o corpo perispiritual. Na dimensão espiritual, precisa apenas de um envoltório, que é o perispírito, mas sempre é necessário este envoltório que vai permitir com que o espírito se manifeste na dimensão em que ele se encontra, material ou espiritual. Pergunta número 141.
Na 142, Kardec vai dizer: então, o que quer dizer de outra teoria já, segundo a qual a alma na criança completa-se a cada período da vida? Então, antes ele fala de uma teoria segundo a qual a alma é exterior ao corpo. Nessa ele diz, tem uma outra teoria segundo a qual, pergunta número 142, a alma na criança completa-se a cada período de vida. Vamos ver o que é que os espíritos responderam? Respostas dos espíritos. O espírito é apenas um. É pleno na criança como no adulto. São os órgãos ou instrumentos de manifestação da alma que se desenvolve e se completam. É ainda tomar o efeito pela causa. Que interessante essa resposta dos espíritos, né? Voltando à pergunta de Kardec, número 142, Kardec diz, tem uma outra teoria, uma outra ideia, segundo a qual, na criança, a alma não está completa. Ela vai se completando a cada período da vida, ou seja, quando está criança, ela está ainda se desenvolvendo, na adolescência, a alma se desenvolve mais ainda, na juventude, até chegar, seria o desenvolvimento na velhice. Os espíritos dizem, não. O espírito, que é a alma, que é a essência, que a gente já viu no 141, que é o centro, é um. E ele é tão pleno na criança como no adulto. O que se desenvolve são os órgãos, que são instrumentos de manifestação desta roupa, segundo envoltório, que é o corpo físico, que se desenvolve e se torna cada vez mais apto para que o espírito, que é um, se manifeste da melhor forma possível. Na criança, o espírito já é pleno, mas a sua manifestação é limitada pelo aparelho, pelo envoltório, porque os órgãos ainda não se desenvolveram, então ele não pode se expressar na sua plenitude. Então não é a alma que vai se desenvolvendo em cada fase da vida, é o corpo que é o instrumento, que é o envoltório, que é a roupa, é que vai se tornando cada vez mais apta para que o espírito se manifeste através dessa roupa. Quando a gente tem esta ideia, desta teoria de que a alma na criança ainda não é desenvolvida e vai se completar em cada etapa da vida, os espíritos vão dizer, nós estamos tomando o efeito pela causa. O efeito é, a manifestação na criança é limitada pela sua constituição orgânica, porque ainda não tem desenvolvidos os órgãos, a sua capacidade de ela se expressar. Isso é o efeito. Então, a gente, pelo efeito, que a criança não tem ainda a capacidade de se expressar na plenitude que o espírito já se encontra, não significa que é essa a causa. Então, o efeito é a manifestação, não é plena, porque o organismo, o instrumento que o espírito está utilizando, ainda está em desenvolvimento. Quanto mais se desenvolve, mais o espírito pode se expressar em sua plenitude, até onde ele já atingiu em termos de evolução. Porque o espírito se desenvolve sim, mas não no ritmo do corpo físico.
mas a sua manifestação através desse instrumento vai estar limitada ao instrumento que vai estar utilizando. Ok? Então, pergunta número 142, o que dizer dessa teoria de que a alma na criança se completa a cada período da vida? Os espíritos respondem que o espírito é um. E já é pleno, até onde ele já conquistou o seu desenvolvimento espiritual, ele é pleno, o que ele já conquistou até ali. Está na criança quanto no adulto. Mas a manifestação disso está limitada aos órgãos ou à condição do instrumento da roupa, que vai se desenvolvendo e se completando e propiciando cada vez mais que o espírito se manifeste, essa plenitude que ele já conquistou, cada vez mais. Entender que essa teoria, dessa maneira que a alma se desenvolve pelos ciclos da vida, é tomar o efeito, que é do desenvolvimento do organismo, pela causa que é o espírito. Ok, meus amores? Ficamos por aqui hoje, na pergunta 142. Lembrando que nós estamos no capítulo 2º, Encarnação dos Espíritos, do livro 2º do Mundo Espírita dos Espíritos, do item Alma. Ficamos aqui hoje com a pergunta número 142 e na semana seguinte nós damos prosseguimento ao nosso estudo. Lembrando que os trabalhos da nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, as doutrinárias às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, e o nosso grupo de estudos, este que também tem esse formato das obras básicas, o GEOB, já está se reunindo de forma presencial na nossa instituição. Aqueles que quiserem vir estudar com a gente de forma presencial também estão todos convidados. Vamos orar? Querido e amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão, que possamos, Senhor, utilizar esse instrumento de aprendizado que nos é ofertado pelo Livro dos Espíritos, para que possamos utilizar a serviço do nosso desenvolvimento enquanto espíritos imortais. Nós te agradecemos pelas vibrações de amor que somos envolvidos e que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Um beijo a todos que nos acompanham aqui, os comentários carinhosos, Railda, o senhor Miguel, Leila, todos aqueles que estão sempre aqui deixando comentários carinhosos aqui pra gente. E um beijo no coração de todos e até a semana que vem.